Olá, TPL, como estão? Está começando a nossa sexta aula de Ciência dos Polímeros. Eu sou a professora Mary, tá? Eu queria, antes de começar a nossa aula dessa vez, bater um papinho com vocês. Coloquei até a nossa câmera hoje. A nossa disciplina aqui para o pessoal de manhã, né, para a turma de vocês, será sempre na segunda-feira e na sexta-feira, conforme o professor Alex vinha aí direcionando vocês. O que vai acontecer? Na nossa aula de sexta-feira, normalmente a nossa aula vai ter uma duração maior. Vocês viram na aula passada, não foi? Tem uma duração maior porque eu vou fazer sempre uma transmissão ao vivo, tá? Então, o conteúdo que a gente leva para o pessoal da noite é o mesmo conteúdo que eu trago para vocês. Até porque a disciplina Ciência dos Polímeros é a mesma, a gente tem que seguir o mesmo PAP que a gente chama, né? Que é o planejamento de aula, os tópicos de aula. Então, a gente faz essa deixa. O que eu sempre vou propor para vocês, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, né? Algum ponto que vocês queiram que eu reforce, vocês me avisem lá no nosso grupo de WhatsApp e eu começo a aula na segunda-feira reforçando esses tópicos, tá bom? Eu faço muito isso com as outras turmas que eu já vi acompanhando antes, né? E deu muito certo, tá bom? A gente está conseguindo progredir muito bem. Outra coisa que eu quero falar para vocês é em relação aos horários, né? Eu sei que vocês aí, quem estuda de manhã normalmente faz uns turnos da noite, ou períodos um pouco mais oscilantes, né? Então, entendo a realidade de vocês. Sempre que vocês tiverem alguma dificuldade, algum problema e não conseguirem acompanhar a aula no dia, eu peço que vocês venham conversar comigo, me explique a situação para que eu possa aí fornecer para vocês uma alternativa para que a gente dê continuidade na aula sem prejudicá-los, né? Nós sabemos que nós estamos aí no momento de pandemia e eu acho que é o momento mais ainda da gente conversar, né? Da gente procurar se entender e como professora direcionar algumas alternativas para que vocês não se prejudiquem aí no conteúdo, né? E não desistam dos estudos. Sempre falo que os estudos são sempre muito importantes, né? Em tempos de crise, o diploma, o conhecimento técnico, ele vai se tornar essencial, né? Então, contem comigo para o que vocês precisarem, mas vamos nos comunicar sempre, combinado? Em relação às nossas aulas, você assiste a aula, no final continua da mesma forma que o professor Alex vinha levando para vocês, que nós entramos com exercício de fixação, tá? Alguns alunos pediram, professora, podemos continuar enviando via WhatsApp? O que acontece, pessoal? Eu padronizei por e-mail, tá? Por quê? Tem muitos alunos, então conforme vocês vão enviando os exercícios, vai se acumulando aí no WhatsApp. Se porventura precisarmos mais para frente evidenciar, né, demonstrar que você me enviou um arquivo, ou me enviou, participou, fez os exercícios de fixação, eu tenho maior controle com tudo que eu tenho listado lá no meu e-mail. Fica armazenado lá, né? Então, até por segurança do aluno, né? Esses exercícios vão valer nota, é o seu controle aí diário, né? Então, no WhatsApp eu não teria esse controle. Então, eu conto com vocês para que a gente padronize isso e vocês continuem me enviando sempre por e-mail. Se ocorrer qualquer dificuldade nesse mecanismo, conversa comigo que eu te ajudo, a gente se ajusta. Combinado? Sempre que você enviar um e-mail para mim, eu peço que vocês aguardem alguns minutinhos que você vai receber automaticamente uma mensagem do próprio e-mail que você me enviou, né, do meu e-mail, no Gmail, confirmando o recebimento, né? Por que eu fiz isso? Às vezes o aluno ele me envia fora de horário de aula e ele quer saber se o e-mail chegou, se eu tive acesso ao e-mail dele ou se deu algum erro, né? Então, às vezes o professor está fora de horário de aula, eu não consigo te responder naquele momento. Ou até mesmo durante a aula, às vezes eu estou tirando dúvida de outro aluno, ajustando o diário, montando, corrigindo os exercícios. Então, nem sempre a gente está na hora, naquele momento, para te tirar essa dúvida, se eu recebi ou não o seu e-mail. Então, você já vai receber o e-mail de confirmação. Então, tá ok, tá mostrando que tá tudo certinho. Você pode continuar aí acompanhando na próxima aula, tá bom? Acho que é o meu mecanismo prático para o aluno saber que eu recebi o e-mail e não ficar mais preocupado, tá bom? Então, vamos em frente. Show.
mostrar para vocês o que nós vamos estudar na aula de hoje. Vamos estudar, peraí, eu vou diminuir aqui a nossa câmera para que vocês consigam ver melhor os slides, tá? Então, vou mostrar para vocês o que a gente vai estudar na aula de hoje. Agora ficou legal a câmera, né? Beleza. Porque aqui vocês conseguem assistir os slides e conseguem me acompanhar aqui no cantinho. Vou diminuir, porque eu gosto de trazer slides, vocês perceberam, né? Eu gosto de trazer slides com bastante imagem, com bastante macetes, assim, coloridos, porque a nossa disciplina é uma disciplina bem carregada de conteúdo. Vocês perceberam, são 80 horas, né? São 2 vezes por semana, então vai vir bastante conteúdo, tá, turma? Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, me fala lá no WhatsApp. E na segunda-feira, ó, já começa a aula tirando dúvida, tá? A nossa ideia aqui é minimizar as suas dúvidas e a melhorar a nossa aprendizagem. Então, a aula passada foi muito legal. Fiquei super feliz com o resultado. Nós tivemos uma aula bem didática, né? Reforcei muitos conteúdos aí, os colegas gostaram bastante. Então, vamos seguir nessa linha. Hoje nós vamos conversar sobre tipos de polimerização. Deixa eu colocar meu laser aqui para vocês conseguirem acompanhar melhor. Polimerização por adição, o que é um copolímero e o que é um homopolímero, tá? Então, esse slide aqui eu gostaria que você tivesse no seu caderno. Aliás, você está fazendo anotações da aula? Isso é muito importante, gente. Ciência dos polímeros é uma da disciplina base para você acompanhar todo o restante do seu curso técnico em plástico. Então, todas as anotações que você fizer no seu caderno, tenho certeza que serão super válidas para as outras matérias, tá? Esse slide aqui, ó, acompanha comigo, ele tá resumindo tudo que nós vimos até agora, né? O que são os polímeros? São macromoléculas, são obtidos a partir da polimerização, né? Que são reações químicas de monômeros com elevado peso molecular, e eles podem ser de origem natural ou artificial. Aqui nós falamos na aula passada sobre os termoplásticos e termofixos, a diferença entre os dois. Se porventura você não assistiu a aula passada ou assistiu mais correndo assim, né, não deu tempo de prestar tanta atenção na disciplina, eu sugiro que você volte aqui no nosso canal no YouTube, volta na aula número 5 e acompanha novamente, tá, gente? É uma vantagem que a gente tem de uma aula digital, né? Você pode acompanhar quantas vezes você quiser, mas faça isso na sequência, tá? A aula passada foi muito importante. E começamos a classificar, né? Os polímeros podem ser classificados de diversas formas. Uma delas são os polímeros naturais, né? São produzidos naturalmente, ó, que a gente falou muito sobre a celulose. E como exemplo aqui, eu trouxe o amido. Estou passando um pouco mais rápido nessa parte, porque eu só estou demonstrando o que já foi visto, tá bom? Para a gente já entrar no assunto da aula de hoje. Falamos sobre os polímeros artificiais, que são os polímeros sintéticos, que são obtidos industrialmente. E hoje a gente vai começar a falar sobre os tipos de polimerização. Na aula passada entendemos o que ela é, né? O que se obtém a partir dela. E hoje nós vamos entrar no quesito quais são os tipos de polimerização que nós temos. Atualmente a gente tem um apelo aí tecnológico muito forte, né? Mas nós podemos dividir a polimerização em 2 grandes grupos e eu gostaria que você anotasse aí quais são os 2 principais: adição e condensação. Então, o que é polimerização mesmo? É um conjunto de reações químicas, né, que a partir dos monômeros eles fornecem todos os tipos de plásticos que nós temos hoje em dia no mercado, tá? Esses tipos de reações podem ser basicamente de 2 tipos: polimerização por adição e polimerização por condensação. Na aula de hoje, segunda-feira, nós vamos estudar a polimerização por adição. E na aula de sexta-feira, vamos estudar a polimerização por condensação, tá? Eu vou mostrar para vocês de uma forma bem didática, porque eu quero que você entenda as diferenças entre as duas e os principais tipos de plásticos que são obtidos em cada uma delas, justamente para você ir se familiarizando aí
com os tipos de polímeros existentes, tá? Então, começando com a polimerização por adição. Turma, esse slide tá bem bacana, tá? Ó, ele tá resumindo bastante o que é esse tipo de polimerização. Então, a polimerização por adição, o que acontece? A gente tem o que nós chamamos de adição sequencial dos monômeros, né? Lembrando que na aula passada reforcei muito o que é o monômero, ó. Monômero é a unidade mais simples dentro de um polímero, em que você tem ele se repetindo ao longo da sua própria cadeia. Lembrando que o plástico é uma macromolécula, então essa unidade de repetição vai se repetindo ao longo dela toda. O que acontece? Marca isso daí que é importante. Para que se exista polimerização por adição, eu preciso que o material, né, esses monômeros aqui, que são característicos de cada plástico, sejam insaturados. Aí eu te pergunto, você está acompanhando química orgânica, né? Na disciplina de química orgânica, a gente explica o que é insaturado. E eu sempre vou reforçar para vocês que química orgânica para um técnico em plástico é super importante, gente. Não tem como eu falar de polímeros sem cair nesses esquemas aqui, sem cair nessas configurações químicas que são presentes em todos os tipos de polímeros, tá bom? Para quem não está acompanhando ou quem precisa de um remember, uma revisão, fica aqui a nossa organização, a nossa revisão para vocês, ó. Acompanha com o laser aqui que eu quero te explicar, ó. Insaturação é o seguinte, nas cadeias dos polímeros, nós chamamos de cadeias carbônicas, onde a gente tem presente o carbono. Ó o laser aqui demonstrando para você, ó. Esse C é C de carbono, né? Nós sabemos que o carbono, ele faz 4 ligações, né? Uma, 2, 3, 4. Essas ligações podem ser ligações simples, ou ligações duplas, ou ligações triplas, que é quando a gente tem a insaturação. Então, eu falei de insaturação, eu estou te mostrando esse símbolo aqui, ó. Acompanha com o laser. Tá vendo que esse símbolo tem duas linhas, né? Dois riscos aqui? Tá demonstrando o que para você? Que eu tenho uma dupla ligação. Eu tenho um carbono se ligando 2 vezes, ó. Então, é uma dupla ligação. Ou seja, se eu tenho uma dupla ligação, esse polímero tem uma insaturação. Ou seja, se um polímero tem uma dupla ligação, uma tripla ligação, quer dizer que ele pode, né? O ideal é que ele tenha uma polimerização por adição. A maneira como eu fabrique, né? Como eu industrialize esse polímero, seja através da polimerização por adição. Lembrando que a adição é um tipo de forma, né, de se realizar a polimerização. Na aula que vem, na sexta-feira, a gente vai estudar a condensação. Então, marca assim, por adição. Quando que eu uso por adição? Com polímeros que tenham essa dupla ligação aqui, ó, dupla ou tripla ligação, ou seja, que seja insaturado. É sinônimo, percebe? Um polímero que tem dupla ligação, ele é insaturado. Então, a gente faz essa polimerização via adição, perfeito? Aqui para vocês eu demonstrei, né? Por que a gente fala aqui, é polimerização por adição? Marca assim, ó, que macete legal para você não esquecer. É por adição porque nós fazemos a adição de insaturação para que a gente possa transformar esse polímero. Ó o que acontece aqui, ó. Aqui a gente tem um polímero, né, e eu tô fazendo, ó, acompanha com o laser aqui embaixo, ó, onde está escrito radical. Aqui nós temos o nosso monômero, e aí eu vou fazer uma polimerização, justamente para sintetizar algum tipo de plástico, né? O que acontece? Eu vou fazer uma adição à insaturação. Então, esse carbono aqui, ó, tá vendo? Ó com o laser aqui, turma. Ele passa a ter 2 risquinhos, ou seja, ele tinha uma ligação, ele passa a ter uma dupla ligação, ou seja, eu adicionei uma insaturação nesse carbono, ou seja, eu fiz uma polimerização através da adição de uma insaturação, tá? É basicamente isso aí para que a gente consiga entender. Trouxe outro exemplo para ficar nítido, ó. Aqui trouxe um exemplo de um polietileno, tá? Para quem não conhece o polietileno, conforme o curso for avançando, vocês vão ficando mais expert em saber os nomes dos plásticos, né?
e principalmente a atuação e a aplicação de cada um deles. Esse exemplo que eu trouxe para vocês é de um polietileno. O polietileno é muito usado em extrusão, tá? Provavelmente essa sacolinha plástica, esse que você usa aí para ir ao mercado, é feita de polietileno, tá? A gente tem o de alta e de baixa densidade, saco de lixo, polietileno. A indústria de filmes, de extrusão de filmes, é rica de polietileno, é um dos mais utilizados na extrusão, tá? E aqui eu tô te mostrando o quê? Eu tô te mostrando o quê? Para fabricar o polietileno, que é matéria-prima para essas aplicações que eu acabei de citar, ele vai passar pelo quê? Pelo processo de polimerização. Qual tipo? Condensação ou adição? Vamos olhar a estrutura do seu monômero. Cadê o monômero do polietileno? Aqui, como acompanha com esse, exatamente esse. Esse é o monômero do polietileno, né? Quando ele passa pela reação de polimerização, justamente para a gente fornecer esse plástico, né? O que vai acontecer? A gente tem a quebra dessa insaturação, tornando um polietileno, né? Ou seja, conforme a gente quebra essa ligação aqui, que eu estou demonstrando, é uma dupla ligação, tá vendo? Por isso que é uma polimerização por adição. Quando a gente quebra essa ligação aqui, o que acontece? A gente começa, os meros, que são essas unidades que vão se repetindo ao longo da camada dos plásticos, começam a se ligar e começam a formar um polímero. Tem-se assim a polimerização, tá? Isso é um exemplo bem bacana. Eu trouxe até um textinho explicando tudo o que eu falei para você manter aí no seu caderno. Então, o que a gente tem? A polimerização por adição, né? Onde a gente tem reações de adição que vão substituindo aí o processo na produção de plástico. Para que a estrutura se ligue é necessária a existência de saturação. Então, ó, aqui a gente tinha o etileno, que eu acabei de te mostrar, ó, a dupla ligação dele. É um polímero, esse é um monômero. Ó. O etileno não é um plástico. Etileno é um monômero que vai fornecer quem? O polietileno. O polietileno é um plástico. Mas esse plástico, acompanha com o laser aqui, ó, esse plástico aqui, ele só existe, esse polímero só existe porque ele sofreu essa reação aqui química que nós chamamos de polimerização. E esse tipo de polimerização foi uma polimerização por adição. Por quê? Porque esse monômero desse plástico, ele tinha esse símbolo que a gente chama aqui em química de insaturação, tá? Então, nós precisamos quebrar essa molécula aqui, desculpe, essa ligação aqui, essa insaturação, melhor dizendo, para que a gente consiga, né, essa valência livre no carbono, para que ele, na extremidade da molécula, possa se ligar, conforme a gente tem aqui ao lado, ó. Eu quebro essa ligação aqui, e esse carbono está livre para se ligar com outros, formando o plástico, fabricando o plástico a partir da polimerização por adição. Aqui eu trouxe outros exemplos, né? E um dos tópicos que eu falei lá no comecinho da aula é justamente isso, né? Não sei se você já ouviu esse termo. O que é um homopolímero e um copolímero, né? As moléculas são adicionadas umas às outras e vão se repetindo, porque um plástico é uma macromolécula. Na reação da adição, no final, a gente pode ter dois tipos de plásticos, de polímeros. Coloquei aqui para vocês. Ele pode ser um homopolímero ou ele pode ser um copolímero. Quando que é um, quando que é o outro? Que coloquei até de azul para te chamar a atenção. Homo vem do quê? De igual. Então, quando os meros forem iguais, esse plástico resultante aí da polimerização por adição, ele vai ser um homopolímero. Quando os meros deles, né, as unidades de repetição, forem diferentes, ele vai ser um copolímero. Ficou na dúvida? Trouxe um exemplo para você marcar a diferença. Aqui nós temos um copolímero e aqui nós temos a diferença dos dois, ó. Então, o que acontece, ó? Coloquei até um textinho aqui que eu estava no slide anterior explicando, para você conseguir visualizar aqui e ler a explicação aqui ao lado, ó, vou te ajudando. No primeiro caso, nós temos um homopolímero. Pense nele quando os meros forem iguais, ou seja, acompanha com o laser, turma, que vocês vão conseguir identificar o que eu estou pontuando. Tá vendo onde eu estou marcando aqui com o laser? Ó, essas unidades que vão se repetindo,
Tá vendo esse símbolo aqui que a gente tem no cantinho? Quer dizer o quê? Que é um segmento só. Eu tô querendo dizer para você que esse segmento do polietileno, ele é muito maior. Eu peguei só um trechinho para te mostrar. E esse trecho é justamente o que nós chamamos de mero, que é a unidade que vai se repetindo ao longo da cadeia. O que acontece no caso de um homopolímero? A gente usa o mesmo mero, tá vendo? Que é essa configuração. Tá vendo que ela é idêntica ao longo da cadeia do polietileno? Por isso que trata-se de um homopolímero. Agora acompanha aqui embaixo comigo. Aqui embaixo tem um copolímero, que é justamente o contrário. Normalmente, ó, eu tenho, ó, compara aqui comigo com o laser. Aqui eu tenho um tipo de mero, que é o carbono se ligando ao hidrogênio. E aqui, turma, eu tenho o carbono se ligando ao F, ó, ao flúor. Então, eu tenho um tipo de monômero aqui, carbono e hidrogênio, e eu tenho outro tipo de mero aqui, que é carbono com flúor. São dois tipos de monômeros, de meros, ou seja, de unidades repetitindo ao longo da cadeia? Sim, são dois tipos. Ou seja, eu tenho um copolímero. Percebeu a diferença? Aqui, ó, para enfatizar ainda mais essa diferença e você percebê-la, eu trouxe um macetezinho aqui que fica bacana a gente te explicar. Ó, acompanha com laser. Quanto ao tipo de unidade monomérica? Aqui a gente tem um monômero. Esse PT e catalisador quer dizer o quê? Pressão, temperatura e o catalisador. É um mecanismo, essa setinha aqui está demonstrando que a pressão, temperatura e catalisador são variáveis do processo de polimerização, que através do monômero é adicionado pressão, temperatura e catalisador na reação de polimerização, e a partir disso resulta num tipo de polímero, considerando que essa polimerização seja uma polimerização por adição, aquela que quebra a insaturação. Perfeito? Nesse caso aqui, eu tenho um homopolímero. Acompanha aqui embaixo. O que eu estou fornecendo? Esses quadrados pintados aqui de azul, está fornecendo esse N aqui embaixo, tá vendo? Esse N que a gente coloca aqui embaixo é um macete químico em reações de processos químicos. Afinal, uma polimerização é uma reação química. Demonstrando para vocês a quantidade de vezes em que ele se repete. Lembra que eu falei para vocês que a molécula do plástico ela é muito extensa, são cadeias longas que vão se repetindo? O que acontece no homopolímero? Elas são iguais. Ó. Esse monômero que está entrando na reação de polimerização, ele vai ser sempre o mesmo, ele vai se repetindo igualmente, com a mesma cara, com o mesmo grupo funcional que nós chamamos ao longo da cadeia. A mesma coisa não acontece aqui embaixo, acompanha comigo. Esse exemplo que eu estou te dando aqui embaixo é o copolímero. Aqui nós temos os monômeros representados por esse quadrado azul. E nós temos outro tipo de monômero aqui chegando, outro tipo de mero, simbolizado por esse círculo aí, rosa, tá? Então, o que eu estou querendo te mostrar? Que eu tenho dois tipos de monômeros que eles são diferentes. É uma reação de polimerização? É, por quê? Porque como resultante dessa reação, eu tenho um polímero. Então, eu parto de um monômero, coloco pressão, olha lá o símbolo de novo, pressão, temperatura e catalisador, e na reação química surge o nosso polímero. Mas como vai ser a cara, como vai ser a estrutura química desse polímero? Acompanha aqui comigo, ó. A estrutura química do polímero vai ser diferente, porque ele vai estar presente o monômero de cada um dos tipos, tá vendo? Então, ao longo da cadeia, ele vai ter repetição de dois monômeros, simbolizados aqui de maneira diferente, ó. É o cubo azul e o círculo rosa. Olha a diferença dessa estrutura que eu estou te mostrando aqui com laser e a diferença da estrutura aqui de cima. Uma, você tem dois monômeros e a primeira você só tem uma. Em relação às variáveis de processo, né, de polimerização, pressão, temperatura, catalisador, que são esses símbolos que aparecem aqui no meio, né, da reação de polimerização, eu não vou citá-los agora para não confundir vocês, tá? A ideia é conversar sobre a adição hoje,
polimerização por condensação na sexta-feira, e aí depois eu faço uma aula só te explicando isso para você entender, tá bom? Eu sempre tento montar a aula levando um raciocínio lógico aí sobre as disciplinas, né? O que é interessante a gente aprender primeiro e aprender depois, para facilitar a aprendizagem e fazer com que você consiga entender aí de uma maneira mais abrangente possível. Então, ficou clara a diferença? Vamos em frente. Te trouxe um exemplo de copolímero, ó. O ABS muito usado aí na indústria automobilística, né? Usado muito em peças, setor de autopeças, de pneus. Ó, aqui a gente tem a reação química para fornecer um ABS a partir da polimerização. Ela é uma polimerização por adição? Sim, uma polimerização por adição. Por quê? A gente tem aqui, ó, no monômero dela, a dupla ligação, tá vendo? Acompanha com laser. Tem uma insaturação, que é a mesma coisa de uma dupla ligação ou tripla ligação. Então, eu vou fazer o quê? Um processo químico chamado polimerização por adição. O que acontece aqui também, eu te chamo a atenção, ó. Nós temos, perceba aqui, ó, esse sinal de mais, tá vendo? Eu tenho um monômero chegando, mais outro monômero chegando, resultando, ó, sempre que tiver uma setinha, eu tô mostrando para você que essa adição desses dois produtos, estão resultando no ABS, que é o meu produto final, que é o meu polímero, resultante dessa reação de polimerização por adição. O que está acontecendo? Estou mostrando para vocês que, na verdade, esse nosso ABS, ele é formado por três monômeros, são três monômeros. Acompanha comigo. Eu tenho a crinolirita, eu tenho o eritreno e tenho o estireno, né? Então, ó, a crinolitrina, o estireno e o eritreno. São três tipos de monômeros diferentes. Acompanha comigo, ó, a formulação da primeira, ó, a formação do eritreno e olha a formação, né, o grupo funcional do estireno. Se eu tenho três monômeros diferentes para fabricar um tipo de polímero, nesse caso o ABS, eu tenho um copolímero, ok? Para ter um homopolímero, eu poderia usar apenas um desses monômeros que estão chegando agora. Se eu estou usando mais de um, eu tenho um copolímero. É uma polimerização por adição? Sim, por quê? Porque eu tenho uma dupla ligação, tenho uma insaturação. E para a gente fornecer um polímero a partir dela, eu preciso quebrar essa insaturação. Por isso que começamos estudando aí sobre a polimerização por adição. Aqui ao lado, veja que nós temos amostras aí de ABS granulados, justamente para essas variáveis aí de processos de aplicações da indústria automobilística. Olha a quantidade de cores que ele fornece, né? Aí a gente vai estudar em outras disciplinas os agentes de modificação, né? Que são os pigmentos, os colorantes, os plastificantes, como isso melhora e transforma aí as propriedades que o polímero já te oferece a partir dessa polimerização. Indo em frente, trouxe um macetezinho que é para vocês não esquecerem mais, tá? Aqui nós temos reações de polimerização por adição, que só ocorre com monômeros que apresentam ligação dupla. Ó, então olha a ligação dupla acontecendo aqui. Note que após a adição, todas as ligações duplas se transformam em ligações simples, né? Depois que você faz a ligação, a sua transformação, né? Sua polimerização, todas as duplas ligações são quebradas, começam a formar, igual estou te mostrando aqui embaixo, ligações simples, e a partir dessas ligações simples, os polímeros conseguem se unir e transformar, os polímeros não, os monômeros, né, conseguem se unir, transformando-se assim em polímeros, através de pressão, temperatura, adição de catalisador. Você não sabe o que são essas variáveis? Calma que nós vamos estudar, tá bom? Vamos por partes. Aí eu trouxe para vocês exemplos de tipos de plásticos que são utilizados aí na nossa polimerização por adição, que é a primeira que estamos estudando. Polietileno é um dos plásticos mais utilizados. Tá errado esse PP, tá, gente?
é polietileno, mas é PE. PP é polipropileno, que vem agora. Tanto o PP quanto o polipropileno são utilizados com polimerização via adição. Aqui a gente tem dois exemplos de, ó, estou mostrando sempre para vocês o que, ó, tem dupla ligação? Tem. Polipropileno, tem dupla ligação? Tenho. PVC, eu tenho dupla ligação? Tenho. Poliestireno, tenho dupla ligação? A gente, nesse símbolo, essa simbologia aqui, ó, simboliza a dupla ligação. Se eu tenho dupla ligação, tenho uma insaturação, então o processo de polimerização ocorrerá por adição. Todos esses que eu estou te citando, PVA, né, o poliacetato de vinila também tem dupla ligação, são todos realizados pela polimerização por adição, que foi a que nós estudamos na aula de hoje, tá? Temos outros exemplos, tem a poliacrilitila, a famosa PAN, tem o PI, que é muito usado nessa época de pandemia, né? Muito usado aí para luvas cirúrgicas. Ó, a dupla ligação dele, assim, da sintetização, né? A insaturação dele. É conhecido como nossa borracha sintética. Turma, esses foram alguns exemplos, né, de polimerização por adição. O que nós estudamos nessa aula? O que é polimerização? Nós já havíamos estudado, né? O tipo de polimerização por adição, qual é a diferença dela, a questão da insaturação, de dupla ligação, de mostrar os principais plásticos que nós fabricamos a partir desse tipo, e também falei sobre a diferença de homopolímero e copolímero. Tudo que eu estou te perguntando no exercício de fixação, eu acabei de te explicar. Então, tenho certeza que você não vai ter dificuldades para resolver, tá bom? Sempre prefira, na hora de responder, usar os nossos slides. E caso surja alguma dúvida, manda lá no nosso grupo de WhatsApp, sempre preferindo aí, né, os nossos horários de aula para que eu possa te responder com mais tranquilidade. O e-mail da professora segue aqui e até a próxima aula.